para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Olá, boa tarde, graça e paz. É um prazer poder compartilhar com vocês das Sagradas Escrituras mais uma vez. E hoje nós vamos estar falando, não poderia ser diferente, sobre a Páscoa, né? Então eu gostaria de compartilhar algumas verdades sobre a Páscoa. Então o tema dessa mensagem de hoje é o verdadeiro sentido da Páscoa.
Estamos aí em tempo de pandemia e nós vemos muitas pessoas, inclusive, citar aí trechos, né, da palavra de Deus, falando que tem que ficar em casa, porque assim como foi ali com Moisés, mandando as pessoas ficarem em casa e foram salvas, né? E a gente vê aí, nada contra quem tem um ponto de vista nisso, mas eu gostaria de esclarecer para vocês o que é a Páscoa. A Páscoa é um ritual, a Páscoa é a preservação dos primogênitos, porque a ênfase que eu tenho visto que é dada nesses dias de pandemia é isso, é a preservação da vida, e citando a passagem de Êxodo, né? E eu quero então compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, vem comigo, abra a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Na verdade, eu desafio você na sua casa, você está lendo, né? Depois, o capítulo 12, do versículo 1 ao 28. Mas nós não vamos aí tomar muito tempo, com muita leitura, e eu quero ler esses versículos com você. A partir do versículo 12, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. Ok, feche os teus olhos, eu quero orar com você, antes mesmo de estar compartilhando esta palavra. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra venha alcançar a todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que estão nos assistindo, que essa palavra não seja apenas uma palavra por informação do que é a Páscoa, mas que ela venha, Senhor, falar poderosamente, Senhor, no particular de cada um, trazendo fé, trazendo esperança, ó Pai, servindo como base, Senhor, para que também venham crer no domingo da ressurreição. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco poderosamente. Se houver, Pai, pessoas em casa que estão enfermas, doentes, seja fisicamente, emocionalmente, eu declaro a cura em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal. Eu falo com essa enfermidade agora, fora desta mente, fora desse corpo, fora dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, em nome de Jesus eu repreendo e declaro a paz de Cristo. Senhor, que o teu Espírito ministre essa paz, vai enchendo esse ser, vai enchendo, Senhor, esse coração, transborda dessa paz, paz que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, para que nós possamos entender a Páscoa, eu quero contextualizar você dentro dessa passagem. O povo de Israel, o povo hebreu, estava cativo no Egito por 400 anos, debaixo de opressão, vivendo uma vida escravizada, sem liberdade, debaixo de muito jugo. E quando eles começam então a clamar ao Senhor, ao Deus de Abraão, dos seus patriarcas, ele então ao Deus de José, de Jacó, ele então ouve o clamor. E aqui eu já quero compartilhar algo para você, que a Páscoa não é somente um ritual, como muitos pensam, né? A Páscoa, ela fala de libertação. E a libertação acontece não por um ritual, não somente por eles terem entrado em casa, ou somente por eles terem aplicado sangue, mas
A libertação vem pela fé. E fé só é fé quando é seguida de atitude. É a fé operante, é a fé que faz eu agir, é a fé que faz eu caminhar. Não é aquela fé de eu acredito, mas não faço nada. E muitas vezes nós, nos dias de hoje, falamos que temos fé, falamos que cremos, mas acabamos não agindo, não obrando esta fé, não operando nesta fé. E aí a gente não consegue experimentar, não conseguimos ver o resultado da fé que muitas vezes falamos, que professamos, porque não tem atitude. A fé, ela resulta em atitude. E esse povo, então, ele começa a aclamar a Deus. E Deus levanta, então, a Moisés. Moisés, então, vai ali para libertar este povo. E quando Deus liberta Moisés e manda com que Moisés vá até Faraó, até o palácio, da onde ele tinha saído, fugido porque tinha matado um egípcio, porque tinha matado um hebreu, e ele fica 40 anos no deserto, porque era o tempo que prescrevia o crime. Então Deus aparece numa sarça ardente, como vocês sabem, e chama Moisés para uma chamada específica. Mas o fato é que quando Moisés vai falar com o faraó, cada vez que Moisés fala com o faraó, a coisa, ao invés de melhorar, ela se complica. A cada praga, a primeira praga foi o Nilo se tornando em sangue. E o Nilo era um deus para os egípcios. E nós acabamos de ler que Deus falou que traria juízo contra os deuses egípcios. E agora aquilo que era o Deus, o Nilo, se torna em sangue. Agora morrem os peixes. Agora não tem mais água para beber. Ou seja, cadê a força desse Deus? Cadê a força do Deus Nilo? Deus começa a destronizar os ídolos para que depois então possa libertar o povo de Israel. Na primeira vez que o Nilo se torna em sangue, ao invés de melhorar, a coisa piora. Faraó endurece o seu coração. Faraó traz ainda mais opressão sobre o povo. E isso foi por 9 vezes. 9 vezes Moisés tendo que ir falar com o faraó. E ao invés das coisas melhorarem, as coisas sempre pioraram. Por isso a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé e não por vista. Preste atenção no que eu quero falar. A Páscoa é uma questão de fé. Porque se fosse por vista, a cada vez que Moisés ia diante do faraó, a coisa piorava. Eu imagino aquele povo falando: quem é Moisés? Quem é esse cara que já saiu de lá e agora quer nos manipular? Porque cada vez que a gente confia nele e ele vai falar com o faraó, nós sofremos na pele a retaliação, nós sofremos na pele o sofrimento ainda maior. É melhor nós desistir, é melhor nós deixar isso para lá. Mas, querido, a fé nos faz andar, nos faz ter um alvo, nos faz caminhar, e hoje não é diferente. Muitas vezes, diante dessa situação, você possa estar desesperado, talvez as coisas estejam piorando, você possa estar falando: poxa, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, parece que as coisas estão piorando. E muitas vezes o inimigo fala na nossa mente: cadê o teu Deus? Cadê aquele que vai ser o teu libertador? Então, se não fosse a fé, porque o aspergir o sangue era a 10ª praga que viria, se eles não tivessem acreditado na palavra de Deus através do líder Moisés, eles teriam desistido no meio do caminho. Então, Páscoa, libertação, fala de fé, fala de acreditar, fala de uma fé que nos leva a operar, uma fé que nos leva a ter atitude. E o que aconteceu então? Quando chega-se na 10ª praga, Deus fala com Moisés, e Moisés vai para o povo e diz que no 10º dia
de Abib. Provavelmente seja o mês de abril. No 10º dia de Abib, eles deveriam então apartar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E por que eles deveriam apartar? Para que eles tivessem 3 dias pela frente para observar o cordeiro e ver se realmente aquele cordeiro era um cordeiro perfeito. Ah, querido, isso tipifica o Cristo que viria. O ministério de Jesus também foi aproximadamente de 3 anos e meio aqui. Ele viveu por 33 anos, mas ele começa o ministério aos 30 anos. E por 3 anos e meio, as pessoas observando ele publicamente, procurando falha nele para que o acusasse, mas falha alguma se achou em Cristo Jesus. Tudo isso, então, simbolizando e apontando para aquilo que aconteceria num futuro. Então, ele separava o cordeiro e no 14º dia de Abib, no dia 14 de abril, eles então, por volta das 3 horas, entre as 3 e as 6 da tarde, eles sacrificavam aquele cordeiro. Só um minuto, quero falar com você agora sobre isso. Queridos, existe uma linha teológica que fala que seria por volta das 6 horas, mas para os fariseus, que eram os estudiosos, dos grupos estudiosos da época, o entardecer, o anoitecer começava entre as 3 horas da tarde e as 6 horas. Lembrando que o dia para o judeu não é como o nosso, que começa às 0 horas, mas o dia começa às 18 horas, ok? E então Jesus ali, era a véspera da Páscoa, teria que se matar o cordeiro, porque na Páscoa, que era o Shabá, era um sábado, porque o que é o Shabá? É importante você entender isso. Era o feriado, por exemplo, sexta-feira para nós então é um feriado, seria um sábado. E depois da sexta vem o grande sábado, o dia de descanso semanal dos judeus. É importante você observar isso, porque provavelmente Jesus morreu numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, porque na quarta-feira, às 6 horas, na verdade já era então a quinta-feira, já era então a Páscoa, aonde não se poderia fazer nada. Por que falo isso? Por isso que houve a pressa de colocar Jesus no túmulo e as mulheres não puderam ali embalsamar, porque no Shabá da Páscoa nada se poderia fazer. Então passa-se a quinta-feira, quando é quinta-feira para nós, às 18 horas, para eles já é a sexta. Então aí as mulheres vão e compram as especiarias na sexta-feira, porque no sábado, de novo, é o dia de descanso e nada se poderia fazer. Por isso que quando é o Shabá, que se finda às 6 horas do sábado para nós, então agora elas trabalham a especiaria e no domingo pela manhã elas vão correndo para embalsamar. E quando elas chegam lá, então Jesus já não estava. Mas isso é para que nós vamos estar falando no domingo, agora sobre a ressurreição. Mas voltando à Páscoa, o cordeiro era morto ali às 3 horas. Então existe um outro mito, né? Muitas pessoas falam, olha, na sexta-feira santa não pode se comer carne. Não se come carne. Respeito a opinião, talvez porque Jesus entregou o seu corpo, mas isso é uma presunção, isso é algo que está fora da Bíblia, isso talvez seja pela interpretação de cada um, ao qual eu respeito, mas na verdade, nesse dia da Páscoa, nesse dia que nós estamos falando que foi uma instituição para os hebreus, para os judeus, para o povo de Israel. O povo de Israel, eles têm que comemorar a Páscoa
porque eles não creram em Cristo Jesus. Então eles têm que olhar lá para trás e lembrar do dia que eles foram libertos do Egito, não libertos da morte do primogênito. As pessoas, elas confundem isso, porque a morte dos primogênitos, dos egípcios, foi para que Faraó soubesse que o Deus de Israel é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus que fala e cumpre aquilo que prometeu, é um Deus que não há variável de pensamento. O que ele decreta acontece. Esse é o nosso Deus. Então, Páscoa significa pache, passar por cima. Passar por cima. E o que acontece é exatamente isso. Eles tinham que matar ali o cordeiro, e eles matavam o cordeiro, e acreditando na palavra que Deus deu a Moisés, pegavam um ensopo e eles passavam ali nos umbrais, num lugar visível, não poderia ser na soleira, mas nos umbrais da porta, onde era visível. E não somente isso, e aí eles assariam o cordeiro. Era dia de churrasco, gente. Era dia de churrasco. Imagine você na sua casa num domingo e o seu vizinho fazendo churrasco, aquele cheiro que parece que invade a tua casa, a fome desperta. Agora, ali no Egito, todos eles iam sacrificar e assar. Todos, era mais de 600 pessoas, 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. No total era 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Agora imagine isso, quando a família pequena, que Moisés fala assim, que cada um matasse o cordeiro e assasse com a sua família. A não ser que a sua família fosse pequena, então você juntasse com outra família. Uma família pequena para os judeus naquela época era na totalidade de 10 pessoas. Se a sua família tivesse apenas 10 pessoas, era considerado uma família pequena. Então você poderia juntar com mais uma família para comer o cordeiro. Era dia de churrasco. Agora imagine todas essas pessoas assando o cordeiro. O cheiro que estava dentro do Egito. Imagina para os egípcios que não acreditavam nisso. O que esses caras estão fazendo? Que cheiro é esse? Incomodavam os egípcios. Mas a fumaça que subia dessa carne era como se fosse perfume às narinas de Deus. Querido, a fé que te leva a operar. Foi a fé que era a palavra de Deus por Moisés, que fez com que os israelitas, então, ali sacrificassem aquele cordeiro entre as 3 horas e as 6 da tarde. Agora, se eles tivessem olhado o que estava acontecendo à sua volta, eles teriam desistido, talvez na 3ª, na 4ª, na 5ª praga. Mas não foi isso que aconteceu. A fé é você ter convicção em fatos que você não vê. A fé é você ter a certeza de que as coisas que se espera vai acontecer. Eles creram e por isso eles sacrificaram. Mas não era somente sacrificar o cordeiro. Não era somente passar o sangue nos umbrais. Eles teriam que comer, além da carne assada, não podia ser crua, não podia ser cozida. Ou seja, teria que ter o tempo certo, a medida certa. Muitas pessoas, ela tem chamado, ela tem dom, mas ela não espera o momento certo. Elas começam a agir fora do ponto, não é verdade? Elas são precipitadas, são levadas pelas emoções. A fé não. A fé é você fazer aquilo que Deus manda você fazer e esperar o tempo que for necessário para que Deus venha comandar. Eles teriam que aprender isso, porque senão
não adiantava nada ser libertos. E Deus então fala com eles, olha, você come a carne assada e não deixa nada, o que sobrar você coloca no fogo. Mantenha o fogo aceso. Mas não era somente comer a carne assada, também tinha que ter ali as ervas amargas, né? A chicória, o almeirão. Por quê? As ervas amargas, elas representavam os 400 anos de escravidão, os 400 anos que eles viveram debaixo de jugo, para que eles nunca viessem esquecer dos momentos amargos que eles passaram dentro do Egito. Então, e não somente isso, além de tudo isso, além das ervas amarga, carne assada, eles também teriam que ter o pão sem fermento, porque a partir do 15º dia, eles não poderiam comer pão com fermento, ou seja, teriam que tirar o Egito de dentro deles. Deus tiraria eles do Egito, mas a prisão não era somente uma prisão física, eles estavam preso emocionalmente, eles teriam que tirar o fermento do Egito de dentro dele. Jesus é o pão que desceu dos céus, é o pão que não teve pecado, é o pão sem fermento, tudo tipificando para o Cristo que viria num futuro. Eles teriam que tirar então o pão fermentado, e eles ficariam 7 dias, a partir do 15º dia, sem comer fermento, sem comer aquela pizza, aquele macarrão, sem comer aquele pãozinho gostoso, você entende? Eles teriam que tirar isso, além do que eles teriam que estar com as suas vestes, com a sua cinta, eles teriam que estar com a sua sandália, ele teria que estar com seu cajado na mão, pronto para partir quando Deus desse o sinal. O que eu estou falando? Que não é somente um ritual, não é somente o sangue. Veja que era um conjunto de coisas. Querido, igualmente é os dias de hoje. Muitas vezes nós ficamos, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Querido, fé é você ter uma vida no altar. Fé é você estar aberto para tudo aquilo que Deus falar com você. Você procurar se enquadrar. Não é somente porque eu obedeço isso, eu vou ter essa recompensa. E aí eu vejo as pessoas falando em tempo de pandemia, porque era o ficar em casa que preservaria. Dentro da pandemia, tudo bem, ok, é uma visão técnica, como que se diz. Mas não queira trazer coisas bíblicas para isso, que não tem nada a ver, né? O sangue, ele foi um sinal para que o anjo da morte não entrasse dentro das casas dos hebreus. Mas, querido, a questão era uma totalidade de fé. Porque para alguém chegar a aspergir o sangue, é porque antes creu em todos os sinais que Deus tinha manifestado através de Moisés e Arão diante de Faraó. Então não é simplesmente um ritual, é fé, é você entender o propósito de Deus, é você entender que Deus está trabalhando ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor, que Deus não perde o controle da situação, por pior que ela aparenta estar. Queridos, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, celebre. Agora, Páscoa não é a preservação do primogênito. Páscoa é a libertação do povo de Israel do Egito. E a morte dos primogênitos dos egípcios foi um meio para que Deus quebrasse o coração duro de Faraó, para que então ele libertasse o povo de Deus, para que ele tivesse a sua liberdade. Então isso é Páscoa. Veja que Páscoa é fé. Veja que sexta-feira se comia carne. Era um verdadeiro churrasco. Veja que não podemos tirar texto fora do contexto para querer como pretexto para embasar algo.
E aí as pessoas, a Páscoa é para os israelitas, é um estatuto perpétuo, porque para que os israelitas nunca esqueçam do amor e da misericórdia de Deus pela sua vida. Então a Páscoa é para eles. Agora, pastor, nós podemos celebrar a Páscoa? Claro, com entendimento que a Páscoa, que foi para os hebreus na libertação do Egito, tipificava para o Cristo que viria. Jesus é o nosso libertador. Jesus e a ceia do Senhor é aonde eu participo para que eu nunca esqueça do que Jesus fez, da liberdade que Jesus me deu. Por isso, a celebração da Páscoa para os israelitas era para que ele nunca se esquecesse das mãos fortes de Deus que o tirou ali do Egito. Então é muito importante, ok? É muito importante. Por isso os hebreus, então, devem celebrar a Páscoa. E você pode, como? Entendendo que o mesmo Deus que falou com Moisés e cumpriu libertando do cativeiro, é o mesmo Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. É o mesmo Deus que não mandou Moisés para nós, mas mandou Jesus Cristo. E todos nós que cremos nele, então não sofreremos, mas também seremos libertos do sistema deste mundo, libertos da condenação eterna, se nós cremos nesse Jesus. Então, quando você se reunir com a sua família, lá na sexta-feira, que provavelmente tenha sido numa quarta-feira. Por que você fala isso, pastor? Porque quando pede um sinal para Jesus, Jesus fala, nenhum sinal eu darei para essa geração perversa, senão o sinal que foi dado através de Jonas, que assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites. Se fosse na sexta-feira, a morte dele, então, sexta-feira, 3 horas da tarde, sábado, 3 horas da tarde, ele ressuscitou no domingo, não se cumpriria. E se a Páscoa, então, ela prefigura o que Jesus fez, então, quando é na quarta-feira, como eu expliquei, porque na quinta era o Shabá da Páscoa. Aí na sexta eles fazem a especiaria. O sábado é o Shabá. E se você contar, vai dar os 3 dias e as 3 noites, comprovando que a palavra de Deus é infalível, que a palavra de Deus é perfeita, que a palavra de Deus serve como base. E se você olhar para a Páscoa e a libertação dos judeus, você também vai crer nesse Jesus que morreu, mas também ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa. Queridos, uma outra coisa, que a Páscoa, além dessa libertação do cativeiro, ela teria que ser seguida de uma fé contínua. A nuvem, ela cobria aquele povo no meio do deserto, né, para proteger do calor, e uma coluna de fogo. E muitas vezes, quando a nuvem estacionava, não era que Deus não estava falando, simplesmente é que eles tinham que parar, eles tinham que aguardar. Mas a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Então, querido, com essa palavra, eu gostaria aí de desmistificar muitas coisas sobre a Páscoa, que não é ovos de chocolate, que não é deixar de comer carne, que a Páscoa é muito mais que isso. A Páscoa implicava ali na libertação dos nossos pais na fé, dos nossos irmãos hebreus, de um cativeiro de 400 anos. E agora eu quero falar com você para estar encerrando essa ministração. Talvez você se encontre debaixo de jugo, talvez debaixo de uma enfermidade, talvez debaixo de um relacionamento que traz sofrimento, debaixo que te traz lágrimas, talvez debaixo de uma situação financeira. Sabe, o bom do tempo é que ele passa, seja os momentos bons,
ou seja, os momentos ruins. E dependendo daquilo, como nós nos portarmos nesses momentos, é que vai destinar os momentos vindouros. Não importa a situação que você esteja. Deus, quando você clama com sinceridade, como os hebreus fizeram debaixo do jugo, Ele vai trazer um livramento para você. Ele vai trazer uma libertação para você. Ele vai trazer a paz. O sangue nos umbrais, outra coisa que eu gostaria de falar, no costume judaico, a aliança ela é muito forte. Por quê? Deixa eu só dar um exemplo para você. Quando um rei saía à guerra e ele vencia o seu opositor, a população do reino vencido, quando ela aceitava se colocar debaixo da autoridade desse novo rei que o conquistou, ela matava um cordeiro e ela aspergia o sangue do cordeiro no seu ombro. Então, quando a nação vencedora ela entrava com o seu rei, com os seus soldados, e eles viam o sangue no ombrais, então ele sabia que aquela pessoa se rendeu ao seu governo, ao seu senhorio. Então esse é o sinônimo. Se ela ia receber, por exemplo, um amigo, e não era muito íntimo, mas ela ia receber um amigo na sua casa, ela sacrificava uma pombinha e o sangue da pomba ali na entrada da casa eram as boas-vindas que ela estava dando para o amigo. Se era um parente mais íntimo, ela sacrificava então um outro animal. E se era um rei, se sacrificava então ali um cordeiro. Então, quando os hebreus eles aspergem o sangue nos umbrais, quando o anjo de Deus vem e ele vê aquele sangue, ele sabia que ali havia um hebreu que acreditava no seu senhorio, ali havia um hebreu que se colocava debaixo da sua autoridade, que ali a presença de Deus naquela casa poderia entrar. E aonde está a presença de Deus? O anjo destruidor, o anjo da morte não pode entrar. Então a questão não é ficar dentro de casa, porque muitos dos egípcios também se encontravam dentro das suas casas, mas os primogênitos foram mortos. Os primogênitos desde dos animais, não era somente das pessoas, desde os animais. Agora veja que os primogênitos dos animais dos hebreus não estavam dentro de casa, mas nenhum morreu. Mas dos egípcios, os primogênitos de todos os egípcios que não creram, né, que não aspergiram, que não se renderam ao Deus de Israel, porque teve egípcio que se rendeu aos hebreus, teve egípcio que se rendeu ao Deus dos hebreus e tiveram o seu livramento. Tanto é que, se você ler o livro de Êxodo, ele fala, se o estrangeiro quiser participar, desde que fosse circuncidado, que eles poderiam ali depois, então, participar. Por quê? Porque a circuncidação era símbolo da aliança. Então, meus queridos, a questão estava em se render ao poderio de Deus e ali ter fé nesse Deus que tudo pode, que tudo faz, nesse Deus que te ama, nesse Deus que formou todas as coisas pela tua palavra, e é essa palavra que nos dá a libertação. Foi a palavra dele através de Moisés que fez com que os hebreus acreditassem e ficassem firmes durante as 9 pragas anteriores até acontecer a libertação por completo. Igualmente é a nossa vida, que você possa aspergir o sangue, não o sangue de um cordeiro, não o sangue de um animal, mas hoje o sangue de Jesus. Agora, aspergir esse sangue fala de você entregar a sua vida no altar, fala de você ter uma vida totalmente entregue a Deus, não apenas áreas da sua vida, não apenas
parte da sua vida, mas a totalidade. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você esteja aprisionada, esse Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E se você clamar com sinceridade, clamar reconhecendo que de fato você precisa de um libertador. Eu sempre falo que eu só vou de fato clamar por um libertador quando eu me ver perdido, quando eu me ver escravizado, quando as minhas forças se esgotam, quando eu reconheço a minha falência pessoal, quando eu vejo que o que eu sei, o que eu tenho e o que eu posso não é o suficiente para me libertar dessa situação. Então eu clamo para um Salvador, eu clamo para um libertador. O povo hebreu que estava preso no Egito, eles teve que passar por uma situação como nós estamos passando hoje no Brasil, ou talvez como você possa estar passando individualmente. Mas se você clamar, o nosso Deus, Ele vai enviar o socorro. Ele seja através de médico, seja através do milagre, seja através da oração, seja através da igreja orando por você, seja através... Não importa, todas essas coisas são meio, mas que você saiba que o teu socorro vem do alto, do autor e consumador da sua fé. Não desista, não desista e se aproprie da sua Páscoa. Páscoa é libertação. Páscoa é a libertação do pecado, do sistema deste mundo. Que Deus abençoe você e que você tenha uma Páscoa abençoada. E se você hoje tem motivo para fazer churrasco, sim, né? Mas não, o churrasco dessa vez não é para Deus. Para Deus é a sua fé. Para Deus é você saber que você serve um Deus libertador. Mas antes eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Que você possa fechar os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso. Pai, que essas palavras possam trazer esclarecimento a todos aqueles que estão assistindo e ouvindo, sabendo que o Senhor é o Deus libertador. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é aquele que liberta. Meu Deus, que eles possam ter isso, Senhor, como experiência, eles possam ter isso como uma base de fé. Se o Senhor ouviu o clamor dos hebreus que estavam escravizados há 400 anos, levantando um libertador que era Moisés para o tirar debaixo desse jugo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. O Senhor, Pai, os seus ouvidos não estão tapados de forma que não possa nos ouvir, Pai, e nem as tuas mãos encolhidas, de forma que não possa ser estendida até nós. Sabemos, meu Deus, sabemos que os teus olhos estão sobre a terra à procura de um verdadeiro adorador, Pai, que os teus ouvidos estão inclinados para aquele que ora a Ti, que reconhece em Ti o Salvador, o socorro bem presente, Pai. Então, meu Deus, aonde houver uma oração nesta noite, aonde houver uma pessoa clamando com sinceridade, Senhor, estenda as tuas mãos, trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo, Senhor, a libertação desta depressão, a libertação dessa ansiedade, a libertação deste calmante, a libertação, Senhor, meu Deus, ó Pai Celestial, desta angústia que está na alma dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam, meu Deus, crer como os hebreus creram e usufruíram dessa libertação. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada irmão, a cada irmã, cada amigo, cada amiga, cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus, um bom feriado para você e não esqueça, Igreja Bíblica Restauração, uma igreja compromissada com a palavra e com você. Beijo no seu coração e muito em breve, passando tudo isso, nós vamos estar reabrindo aí os nossos cultos. Você que ainda não faz, que não frequenta uma igreja, você que ainda não se decidiu por Jesus ou por aprender mais, ter curiosidade, queira agora aprender, eu faço um convite para você
que você esteja conosco na nossa igreja, a rua Caramuru, ali no Castelinho. Nós estaremos ali de braços abertos para te receber. Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe e até mais. Assim seja. Amém.